Tudo bem, pessoal? Agora vamos dar andamento, né, às unidades aqui da nossa disciplina de Sociologia da Educação. Eu sou a professora Olivia Soares e nessa unidade 3 nós vamos estudar a escola como reprodução das relações sociais, ok? Bom, inicialmente a gente vai tratar dessa questão da natureza da escola, né, da importância da escola. Então, a função social da educação e a natureza da instituição escolar e a inserção do sistema escolar na produção e na reprodução social. Bom, aqui eu trouxe algumas informações, né, alguns detalhamentos sobre isso, né? A diferença entre o homem e o animal. Os animais, eles vivem na natureza, eles são adaptados ao meio, eles agem de acordo com os instintos, a alimentação, reprodução, defesa. O ser humano, ele age por instintos, não é adaptado ao meio e e existe um processo de adaptação ao meio, né? Então a criança nasce sem conhecimento, depois conhecer o meio e aprender a conviver em sociedade, e o adulto já se demonstra adaptado à sociedade, certo? Fazeres humanos, a linguagem, sistema de símbolos para atribuir significado à realidade, trabalho, forma de mudar o meio, e a política, maneira de os seres humanos se relacionarem. Então, todas essas questões aqui, né, se relacionam e interrelacionam nas relações sociais. Como era a educação na antiguidade, né? Vejam que era uma educação que precisava moldar os sujeitos a não se tornarem críticos, né, mas a reproduzir uma forma de pensamento que se associasse ao meio de produção, né? Então tinha o trabalho que era manual, de base escravocrata, e principalmente na lavoura, produção e negócio. Tinha a divisão social, aí depois a divisão social do trabalho, o trabalho intelectual do cidadão, que presumia as questões da política, do conhecimento, das artes e do ócio, né? Então, ao longo da história, os processos sociais eles foram sendo moldados dessa maneira, né? E aí, na sociedade feudal, existia a base da pirâmide, né? Os plebeus, a nobreza e o clero, no topo da pirâmide. Então, tínhamos a educação escolar, que era exatamente a partir do poder da igreja, né? Da igreja católica. Também era uma forma de moldar o sujeito, né? A dominação intelectual e moral, o poder e manter esse poder na nobreza, né? O trabalho, instrumento de tortura, né? Sentido do trabalho, segundo a dominação católica, fortalece o espírito, prova para o paraíso. Então, era uma maneira de mostrar aos plebeus ou aos escravos, né? Que eles tinham que trabalhar para alcançar o reino dos céus, mas na verdade eles estavam trabalhando para sustentar os privilégios tanto do clero quanto da nobreza. Já na Idade Moderna, que é do século XII ao XIII, há uma mudança nesse paradigma. A sociedade, que era essencialmente rural, passou a ser urbana. Surgimento da burguesia, aí a partir daí o surgimento do comércio, os artesãos dos burgos. No século XVI, a ascensão da burguesia, a crise da Igreja Católica, a reforma protestante, o trabalho, a predestinação e a bênção do trabalho, que é a riqueza. E as bases do capitalismo. Então, tudo isso aqui, a partir do século XVI, aquela estrutura anterior passou a sofrer mudanças, né? A igreja já não respondia por tudo, a nobreza também já tinha perdido o poder e os trabalhadores passaram a obter alguma ascensão. E isso, na modernidade, ganhou mais espaço, né? Espaço, tempo para a transmissão de conhecimentos, saberes e práticas sociais, as relações de poder, dominação próprias, surge a partir de meados do século XVIII, exemplo, cadetes e a escola militar, o currículo, né, que era prescrito, conjunto de saberes, organização do tempo escolar e práticas escolares relacionada com a burocracia estatal, o real, que era a forma concreta de transmissão e assimilação dos saberes e práticas, o oculto, que eram saberes e práticas assimiladas durante as interações sociais, né?
E isso tudo também faz parte do currículo hoje, né? Foi mantido a manutenção dessa estrutura. O Pierre Bourdieu é um dos sociólogos, filósofos que mostraram, que estudaram, né, se debruçaram sobre essas mudanças, né? Ele fala principalmente, né, da dominação das questões da sociologia e os elementos da teoria do sistema de ensino. Então, além das questões relacionadas à sociologia da educação, ele também fez publicações sobre as relações de poder no âmbito da sociedade, né? As questões de o machismo estrutural, a dominação masculina, como a sociedade foi regida por muito tempo por uma supremacia branca, heteronormativa, né? E ele estudou também sobre essa questão da desigualdade, né? Os elementos para a teoria do sistema de ensino. Então, por que o poder é desigual? Como o poder se mantém? Aí ele estabeleceu relações entre a estrutura social, os tipos de relações sociais que se baseiam tanto no aspecto material, no aspecto simbólico e no aspecto cultural. E ele também comentou já lá na década, né, do século XX, no início do século XX, a distribuição desigual dos recursos. Então, o Bourdieu estudou o que nós chamamos de sociologia cultural. É o meio social e o gosto cultural. O capital cultural incorporado, educação familiar, mais educação escolar, escola da elite versus escola do povo, e o descompasso educacional, valorização, a cultura da elite, conhecimento escolar, e a desvalorização da cultura popular e o conhecimento prático. Eu ministrei uma disciplina, não acredito que vocês tenham estudado ela comigo, né? Que foi a atividade de extensão 1, que os alunos tinham que ir para a comunidade para perceber situações e projetos que mereciam, que careciam de uma intermediação da universidade, do IFMA, né, no caso. E exatamente essa a proposta, é juntar, não é desvalorizar, dissociar a comunidade, o saber ali do povo da universidade, muito pelo contrário, é unir as duas coisas, né? E antes havia essa separação, o que estava dentro da escola era de elite, o que estava fora da escola era um conhecimento prático, e isso não deveria ser valorizado. E não, tem que ser valorizado sim, né? Aí nós temos aqui no slide 10 a cultura da dominação versus a cultura da libertação. Aí nós já trazemos o Paulo Freire, né, que trouxe essa questão da pedagogia do oprimido, de trazer as classes menos favorecidas para dentro do chão da escola, né, para o chão da escola, para diferenciar essa ideia de cultura dominante e as classes populares, né? Então a educação ela tem que ser democrática, tem que ser para todos. Então, presentes nos processos políticos culturais de dominação, como preconceito, machismo, racismo, na pedagogia do oprimido, versus a educação da libertação, que é a humanizadora, proposta por Paulo Freire para a construção de uma cultura da libertação, que negue a desumanização do atual modelo de racionalidade, a lógica do mercado, os processos domesticadores da indústria cultural, a homogeneização do pensamento e a alienação da realidade. Então, onde é que entra as políticas sociais, né? A tendência de queda nos índices de evasão pode ser o indício da efetividade dos programas sociais de transferência de renda, instituídos entre outros objetivos, para garantir a permanência de crianças e adolescentes nas escolas. O programa Bolsa Família e o ProJovem são exemplos dessas políticas. Para receber o benefício, as famílias precisam ter crianças e adolescentes matriculados e frequentando a escola. Então, para diminuir essas distorções, né, entre a cultura popular, as pessoas pobres e as classes mais de elite, o governo, então, passou a criar, mas isso bem recente, viu, gente? Coisa de 20 anos. Programas de transferência de renda. E isso coloca como obrigatoriedade a frequência escolar para receber o benefício. Hoje já temos a lei desse Bolsa Família, do ProJovem, tem o pé de meia, que é bem recente, acho que é desse ano. Eu sou professora do ensino médio também,
e vejo que muitos alunos vão para a escola motivados pela frequência escolar, né? Para não perder o pé de meia, para obter esse benefício. Além disso, também do Bolsa Família, especialmente nos estados do Maranhão, do Piauí, Pará, estados em que há o maior número de pessoas com renda, né, per capita baixa, esses benefícios são importantíssimos, né? Uma vez que muitos alunos evadem das escolas porque simplesmente não tem comida em casa, não tem como chegar lá, não tem um transporte, né? Não tem... E isso ajuda muito na distribuição, na frequência dos alunos mais pobres, né? Então, quem está lá nos grandes centros acha que são programas de transferência de renda irrelevantes, mas não, quem está realmente no processo vê que é importante, não há como se formar alunos, cidadãos, sem que eles frequentem a escola, né? Então a gente já vê nas cidades mais distantes, né? Eu viajo muito no interior e vejo os ônibus escolares, os programas de merenda, os concursos para professores, a distribuição de livros didáticos, a melhoria da estrutura das escolas, a gente vê a interiorização dos estudos federais. Pronto, vocês já fazem um curso superior, mesmo à distância, mas oferecido por uma instituição federal, numa cidade que é distante da capital São Luís. Então, já demonstra uma forma de como esse ensino está sendo ampliado, vocês vão passar essas informações para os alunos de vocês, então já é uma qualificação para os docentes já terminarem o ensino superior com a formação crítica, né? Então, essas políticas sociais, elas são fundamentais, né? E elas visam a garantia do direito ao acesso e à permanência, por mais efetivas que sejam, e isso faz com que os indicadores, né, que medem a pobreza, a miséria, eles sejam modificados, né? Então, o que é educação de qualidade? Da perspectiva neoliberal, a educação, mesmo que pública e gratuita, está submetida a uma visão de mundo nitidamente economicista. A rigor, a educação passa a existir para suprir vácuos do mercado, preparando mão de obra de preferência barata para alicerçar a economia. Isso que era no passado, né, enquanto a educação era tida como um instrumento de manutenção do poder das elites, né, da nobreza. Nesse contexto, mesmo quando o assunto é educação, a ênfase das políticas, e no caso da educação das políticas de avaliação, é na melhoria dos processos, focando na diminuição dos custos, insumos e na busca por excelência dos produtos. É com esse viés que as discussões sobre a qualidade da educação são encontradas nas políticas de avaliação, certo? Então, gente, essa disciplina ela é um tanto quanto teórica, vai precisar muito de leituras, né? Então vocês vão ter que ter resiliência, paciência, para poder realizar todas elas, mas ela é de fundamental importância para que vocês possam ser professores que entendam a educação como um processo de humanização, né, de desenvolvimento, de ampliação de horizontes, que esses alunos que vocês sejam docentes que realmente entendam todo o processo, não só passar, estou ali dominando o conteúdo, mas não, vocês têm que saber que na sala de aula existem diversos tipos de alunos, com diversas realidades, diversas situações que a gente precisa mediar, que a gente precisa entender, que a gente precisa mudar a nossa metodologia de acordo com a demanda que esse aluno traz, né? E aqui a gente tem, né, os documentos oficiais que já trazem todos esses pressupostos, né? Tem a LDB, tem o Decreto 6.094, né? Que falam sobre a qualidade social da escola. Então, a escola de qualidade social é aquela que atenta para um conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e de estudantes em relação à educação, que busca compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido político, voltados para o bem comum, que luta por financiamento adequado, pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação, que transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagem significativas e de vivências efetivamente democráticas. Então, que vocês sejam esses docentes, né, que mostrem aos alunos a cidade em que eles estão, que desperte neles a questão do pensamento crítico,
que não apresentem os conteúdos de maneira tão tradicional, sem uma mediação com o cotidiano deles, né? Que vocês tragam os alunos como protagonistas do processo, eles se sintam vistos, que eles tenham os potenciais deles trabalhados, certo? E aqui no slide 17 a gente tem, né, as características de uma escola de qualidade. Então, não é só aquela escola que tem uma excelente estrutura física, né? Mas isso vai também da forma como os professores entendem o contexto sociocultural de cada aluno. Aqui no slide 18, né, os autores Silva e Pacievich, eles falam, né, que no interior da instituição escolar, tais características que constituem a educação de qualidade social podem ser instituídas por meio de documentos internos, né, de diferentes encaminhamentos, tais como a organização do trabalho pedagógico e gestão da escola, os projetos escolares, as formas de interlocução da escola com as famílias, o ambiente saudável, a política de inclusão efetiva, o respeito às diferenças e o diálogo como premissa básica, o trabalho colaborativo e as práticas efetivas de funcionamento dos colegiados e dos conselhos escolares, né? E é isso, essa unidade ela vai tratar desses documentos oficiais, né, dessas questões relacionadas à história, como é que ao longo da história a escola, qual era a função social dela, e ao longo da modernidade passou a ter uma função social voltada para desenvolvimento do senso crítico dos alunos, não distante dos fatores socioculturais que influenciam na qualidade social da educação, na escolaridade, os atos de leitura, os espaços sociais frequentados pela família, tempo dedicado à família, a formação dos filhos, possibilidade de viagem de acesso a recursos tecnológicos em casa. Então, tem todo um conjunto de fatores que fazem com que a educação realmente se promova, né? Seja eficiente. Então, é essa visão macro, né, holística, que essa disciplina tenta passar para vocês, tenta transmitir a vocês. Então, façam as leituras da apostila, do livro da disciplina, dos textos de apoio, façam o fórum com maior dedicação, os trabalhos dos arquivos únicos, façam também com bastante atenção, tentem não copiar a resposta dos colegas, façam com maior autoria, porque é isso que vai fazer com que vocês, quando estiverem no mercado de trabalho, ou os que já estão, realmente transmitam as informações que essa disciplina está se propondo, porque ela é muito importante para a prática docente, né? Então, tanto quanto a disciplina de estágio, as disciplinas específicas da geografia, mas essa aqui faz com que vocês permitam entender a sala de aula de vocês como um espaço de diversidade, um espaço em que ali se coadunam diversas tensões e que a gente precisa saber entender e acolhê-las para poder fazer com que o conteúdo e a educação seja efetiva para todas essas crianças, tá? Todos os alunos. Pois um abraço, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau.